Bom, boa noite. É um prazer estar aqui, minha primeira vez aqui em Poços de Caldas, né, fazendo a mediação, não apenas pelos autores, mas pelo tema, que é uma coisa que me é muito cara, essa questão da América Latina. Mas nós temos os autores, por acaso, os dois uruguaios, a Gabriela Aguirre, que lançou recentemente o livro que o André mencionou, que está aqui, Quarto Branco, que ela escreveu em português, porque veio para o Brasil muito jovem, com a família, exilada. O Fernando Villalba, que espero que seja traduzido rapidamente e editado aqui no Brasil, que eu tenho dele, o Nunca Te Duera, mas Escutando Relatos de Amor. Mas o Fernando também é poeta e é químico. Quer dizer, ele de certa forma transformou essa profissão tão material, né, numa coisa do seu antepassado, não é, que é uma alquimia literária também. Bom, e também o Fernando tem uma experiência de transumância, de morar em vários países, em vários lugares, né, porque ele mora hoje praticamente ao mesmo tempo em Montevidéu, em São Paulo e em Madrid. E além de ser poeta, é cineasta também, compositor, enfim, é um homem de muitos instrumentos. Uma coisa que me une pessoalmente a eles é o fato de ter sido exilado em 1973, 72, 73, depois de passar 2 anos hóspedes no presídio Tiradentes, graças à ditadura militar, aquela que não existiu, né? Eu morei 4 anos no Peru com a Maria José. Lá nós tivemos nosso primeiro filho, completamos o curso de antropologia, escrevemos um livro, não plantamos uma árvore, porque é um pouco difícil plantar árvore no Peru, mas as outras 3 coisas nós fizemos. De forma que é uma experiência também compartilhada. E como eu estava conversando um pouco com a Gabriela, um dos pontos em comum entre nós latino-americanos é essa experiência de exílio, de prisão, de fuga, de alteridade de ter que viver em outros países. Mas, para a gente começar a conversa, antes da gente conversar sobre os respectivos romances, eu já tinha conversado com os dois antecipadamente, e eu queria fazer uma provocação, uma espécie de provocação, que é a seguinte: o que nós entendemos como América Latina? Por que nós temos essa preocupação, inclusive, de estar falando sempre que o Brasil está de costas para a América Latina? Aliás, uma formulação que implicaria que o Brasil não é América Latina, né, e vice-versa. Quando, na verdade, a América Latina é um conceito que deriva de uma ficção geopolítica, vem da doutrina Monroe, aquela história que nós somos o quintal dos Estados Unidos, que os europeus não podem se meter aqui, e não é includente. Só na América do Sul exclui a Guiana Inglesa e a ex-holandesa, né, a Guiana e o Suriname. Exclui todas as Antilhas. E na América do Norte exclui o Quebec, que é parte do Canadá, mas é um país latino-americano. Lá se fala francês com muito orgulho e tem uma cultura toda voltada para esse aspecto da Europa, não ibérica, mas nem por isso menos latina. Então, primeiro lado é essa questão. De que América Latina nós estamos falando? O que é América Latina? Tem um amigo meu, professor de literatura comparada na UERJ, João César de Castro Rocha, que recentemente lançou um livro chamado Culturas Shakespearianas. O que é que ele entende por isso? Ele levanta um conceito que vem descendente de um pensador francês, de René Girard, e que, na verdade, é um conceito que está presente no Freud, que é que nós nos vemos através do outro.
Nós não nos vemos, nós vemos o que os outros estão nos vendo. Então, ele chama a atenção que é uma característica muito presente nos personagens do Shakespeare e marca uma espécie de cultura que é particularmente forte nos países, digamos, periféricos, onde nós estamos sempre nos vendo através do reflexo daquilo que os outros, principalmente as metrópoles dominantes, de como elas nos veem. Mas eu não estou aqui nem para fazer teoria, nem para fazer nada. Eu queria conversar com os dois, começando pela Ladies First, né, o que cada um de vocês entende dessa posição de ser escritor, que ao mesmo tempo, no caso dos dois uruguaios, a Gabriela ter morado no Brasil desde criança, ter escrito em português, e essa vivência de ser latino-americana que nos faz aqui estar conversando nesse momento. Então, é a provocação que eu começo fazendo, esperando a contribuição inicial da Gabriela. Bom, obrigada. Eu estava conversando com o Felipe antes de começar o evento e falei, Felipe, não me faz pergunta difícil. E ele faz uma pergunta difícil porque como definir, né? Que respostas a gente procura com essa pergunta sobre o que é ser latino-americano? A partir da minha experiência, então eu venho do Uruguai muito cedo, muito jovem, com 3 anos, e me crio numa ponte, sempre entre Brasil e Uruguai, sempre indo e vindo, com uma visão muito própria do que é construir uma identidade e do que é construir uma sensação de pertencimento. Então, explicando, trocando em miúdos, era estar em São Paulo, onde eu morei praticamente toda a minha vida, e sentir saudades da minha casa, que era Montevidéu. Ou estar em Montevidéu e sentir saudades da minha casa, que era São Paulo. Então, sempre ser criada nessa ponte, inclusive linguística. Eu aprendi a minha língua materna, o espanhol, mas eu fui alfabetizada em português, mas com a minha família eu falo em espanhol, trocando automaticamente o chip. Mas, às vezes, eu falo em portunhol achando que é absolutamente normal. E, às vezes, eu escrevo palavras que eu acho que existem, elas não existem. Então, eu tenho que ser avisada por um editor. Gabriela, isso aqui você quer manter mesmo assim? Você tem certeza? Porque elas existem no idioma que você está pensando que é o outro. Exatamente. E perceber que no exercício da escrita de ficção, você tanto pode fazer esse movimento de ida e vinda, esse deslocar-se para se enxergar. Eu acho que essa é uma essência importante para mim de ser latino-americana. Saber que eu não preciso escolher um lugar, eu posso pertencer aos dois. Saber que eu posso viajar e encontrar coisas com as quais eu me identifico e coisas que também me abrem a curiosidade para conhecer. E eu digo isso porque grande parte da minha experiência é com jornalismo de viagens. Eu, antes de ser escritora, que é um rótulo que ainda é estranho para mim, eu lanço agora meu primeiro romance. Eu me ouço escritora e tem uma parte de mim que se enche de orgulho. Mas outra parte que muito humildemente diz, não, eu só escrevi, eu só fui instrumento de alguma coisa. Mas viajar, sentindo o que me aproxima do outro e o que também me torna curiosa ao outro, esse também é um espírito latino-americano. E sempre, então, essa questão da alteridade do outro, de percorrer, de conhecer o que é diferente e o que pode ser levado como bagagem. Eu acho que esses são temas que a mim me encantam. É quase um portunhol, mas me encantam muito. Mas está vendo como funciona em português? Então, derrubar um pouco essas fronteiras e ser mais livre e acreditar em mais coisas que nos unem das que nos distanciam. Eu começo por aí. Não, inclusive tem um detalhe, né? Tem alguns escritores da região fronteiriça do Brasil com o Paraguai, principalmente, que defendem a existência de um terceiro idioma híbrido, que seria exatamente o portunhol. Mas, Fernando, eu queria que você não apenas refletisse sobre essa questão, como também trouxesse à baila o que se está fazendo um pouco, né, em relação à literatura contemporânea, que é uma coisa que eu vou querer que a Gabriela fale também, particularmente no Uruguai, e suas múltiplas facetas como artista, né? Não apenas como químico, mas como alquímico. Bom,
a parte de Latinoamérica foi um pouco impressa também pelos franceses que quiseram se inscrever em toda esta aventura americana, mas temos que lembrar que quem fez este grande império que foi, em suas origens, Iberoamérica, foram nossos ancestrais, portugueses e espanhóis, que Felipe II ele teve o maior império conhecido pela humanidade, e nossas línguas juntas são a maior língua do Ocidente já, e vai continuar crescendo, e só perde do chinês mandarim no mundo. Então, nós temos que pisar muito forte, porque a língua, eu não sou um especialista nessa área, mas a língua é o substrato do pensamento. O pensamento se escreve em frases, não se escreve em imagens, em nenhum outro substrato, né? A língua é minha pátria, tudo aquilo. Então, eu gosto muito de pensar em termos de Iberoamérica. Amanhã, inclusive, vamos falar mais em detalhe disso, coisas que eu sou muito apaixonado, que é, por exemplo, Alfonso X, o sábio. Alfonso X, ele medieval, ele cria o castelhano escrito praticamente porque ele cria a Escola de Tradutores de Toledo, na Espanha, onde se pega toda a sabedoria humana do latim, claro, nesse momento estava em latim, em hebraico e em árabe, eram as três fontes de sabedoria, e se traduz ao castelhano, se cria nesse momento o castelhano erudito escrito como língua romance descendente do latim, não é? E só que ele também era artista, era polifacético, era cientista, até tem um asteroide aí com o nome dele, escreve toda a poesia dele em português. Então, desde a criação, nossas línguas estão juntas. E temos que ser muito, muito orgulhosos e não ter... o que está acontecendo hoje com o Brexit, no Reino Unido todo? Uma coisa muito interessante, os ingleses estão em pânico, estão aprendendo castelhano, porque estão começando a se sentir isolados. Estão faltando professores de castelhano na Inglaterra. Então, googleem isso, isso é real. Faltam 20.000 professores, é um negócio absurdo. Então, depois, claro, latino, entraram os franceses com sua parte mais colonial, mas não imperial. Tanto os franceses quanto os ingleses não construíram um império inicialmente. Quem construiu um império inicialmente, aliás, o império se trasladou para o Brasil, foram os portugueses e os espanhóis. Então, por isso que eu gosto muito de falar de Iberoamérica. Não é? Depois, sim, com as colônias, com a superioridade tecnológica e com o desmantelamento do Império Espanhol, eles conseguiram tomar conta. Os franceses também entraram, os franceses também tinham uma mentalidade colonial, não imperial. Os cidadãos do Império Espanhol na América do Sul tinham os mesmos direitos que os espanhóis, e com Portugal, bom, obviamente, Portugal estava aqui. Então, não, mas isso só depois da vinda de Dom João, porque antes claro, a João, coisa era claro, bem... claro. Antes era colonial. Era colonial. Mas com o advenimento de João, não. Inclusive o testamento da Isabel la Católica estabelece claramente que tem que dar os mesmos direitos aos sul-americanos. Mas eu fui para outro lugar. Referente à nossa transumância, a nossa... bom, é um pouco assim, o mundo está assim e sempre foi assim. Eu
inclusive eu tenho uma poesia, eu sou poeta também e gosto de dizer poesias. Aqui tenho minhas tradutoras, a Teresa e a Lélia, da Casa Guilherme de Almeida, de São Paulo. Então, com perdão delas, vou falar uma poesia mais ou menos traduzida online, mas que fala dessa condição da transhumância. Tá? É curtinha. Que se chama O Bairro, que explica um pouco nossa... Tá? Então diz: acamparam na minha casa os ciganos, não dentro, mas entravam todo o tempo pelos vidros fechados. Saias altas, estridentes, criptonitas correndo nas melenas, ficavam com seus olhos se miravas. De repente apareciam no saguão, pediam água e isso não se nega. Os ciganos nos olhavam desde o acampamento, sabiam de nós e ninguém do bairro estava preparado. A TV ainda evitava as cores, os jornais eram somente uma tira de quadrinhos, a rua era uma criança brincando. Não abras a porta para ciganas, mandava a mamãe antes de sair, mas as ciganas já estavam dentro. O futuro é enorme quando não há passado. O futuro eram rios que as ciganas iam desenhando na palma em branco da minha mão. Um dia choveu e finalmente, fogo apagado, consegui ver o campamento fresco na minha janela. Estavam partindo. Quando saí, sequestravam meninos da minha rua. Os levavam para a noite das carroças. Não vá embora sem mim. Ninguém deixa de verdade o bairro, sussurrou no meu ouvido uma cigana, desdobrando-se a trança. E aí, a TV começou a pintar o rosto, as bermudas esticaram-nas do chão e o bairro foi apertando os nossos pés até o salto mortal obrigatório. Ninguém deixa de verdade o bairro, repetem as ciganas. Mas o mundo insiste, gira rápido, você pula aqui e cai em outro lugar. Dá um passo e já outro é necessário, arma o ritmo dos dias com suas pausas, arrancando pedaços para os anos. Ninguém deixa de verdade o bairro. Insistem as ciganas e vão te narcotizando fruta fresca e golpes de sino dentro das saias. Acampam em lugares impossíveis, dão braços de cobre para os rapazes e continuam ressonando em seus ouvidos o velho relicário, porque nunca ninguém deixa de verdade o bairro. Ninguém deixa de verdade o bairro, é verdade, mas, aliás, tem o famoso, a frase do Tolstói, né, que você fala do mundo a partir de falar da sua aldeia. Né? Essa é uma verdade. Agora, todos os escritores, de uma certa maneira, têm uma experiência, eu acredito, né, que é muito interessante, porque quando nós lemos, e aliás os romances só existem a partir da leitura dos outros, porque antes disso eles são simplesmente uma elucubração do autor, que por si mesmo já é uma meta-experiência, porque ele está relatando aquilo que não aconteceu, aquilo que ele imaginou, e que nós vamos, cada um dos leitores vai imaginar de outra maneira. Então, essas questões, quer dizer, como o bairro, como as experiências se transformam e como elas viajam, né, para mim, a grande chave da literatura. E ela se retroalimenta das diferentes leituras que cada um de nós faz, inclusive as leituras que os escritores fazem. Então, eu volto mais uma vez a Gabriela, como é essa formação de leitor, para que se transforme de leitor em escritor e devolva isso para os seus respectivos leitores. Né? Queria que vocês também pensassem um pouco sobre isso. Eu também tinha medo dessa pergunta. Eu sempre pensei, mas eu não fiz as coisas para assustar você, estava conversando, isso é uma conversa, não é o... Mas é porque sempre quando eu vejo entrevistas com autores que se perguntam, né, que na hora de perguntar, mas quais são os autores que te influenciaram? Mas olha, eu não estou perguntando quais autores influenciaram vocês, eu estou perguntando que leituras
foram absorvidas, que é diferente, porque todos nós transformamos essa leitura num liquidificador que a gente não consegue, muitas vezes, identificar quais são os elementos que entraram nessa vitamina que nós acabou no nosso cérebro. Né? Perfeito. Mas eu temia porque eu tinha certeza que na hora de responder ia me dar branco. Mas nessa visão de liquidificador, eu tenho menos medo desse branco, porque, sem dúvida, tudo que eu pude aprender estando no Brasil, do que chegava nas minhas mãos de literatura em espanhol, era muito rico para mim. E então eu posso comentar, e era uma formação bastante clássica, então desde os uruguaios Benedetti, Galeano, Garcia Márquez, Pablo Neruda, e eu bebi muito dessa fonte, inclusive com a perspectiva de que eram autores que estavam fora dos seus países ao escrever. Então o meu milkshake foi se formando um pouco com essa visão da escrita do autor que consegue se enxergar estando longe e também criando novas cidades, né? Não tenho como não lembrar da Macondo ou da Santa Maria do Oneti, que são cidades que não existem, mas que evocam cidades originais. Então meu milkshake ele é bem variado, ele também é formado por canções, que é um tipo de literatura sem fronteiras, né? A canção ela não precisa de suporte, ela tem borboletas também que levam as letras, que levam os versos, e eu bebi muito de cancioneiros também toda a vida. Então a imagem que eu vou construindo do meu próprio país, nesse momento falando do Uruguai, é através da escrita, dos escritores. Embora tenha sido alfabetizada em português, comecei a ler mesmo grandes livros em espanhol, então bebi muito disso. Comecei a ler os brasileiros um pouco maior e os estrangeiros, então, um pouco mais velha ainda, tirando os latino-americanos, né, da língua inglesa ou da língua francesa. E é um milkshake impressionante. Eu acho que se fosse fazer um teste de DNA do meu romance, ele ia ter muitos pais e muitas mães. Porque, sem dúvida, eu acho que um escritor, ele ecoa, há estruturas de frases que eu nem sei de onde vêm, mas com certeza elas ficaram a partir de uma leitura. Né? Tem imagens, tem versos. É claro que eu não estou dizendo que eu sou uma plagiadora. O que eu estou dizendo é que um escritor, ele processa tudo o que vê e quando ele menos percebe, ele está ecoando um outro autor, criando laços entre eles. É mais ou menos assim que eu vejo. Exatamente. E, Fernando, tem um detalhe que eu queria acrescentar para o seu raciocínio, é o seguinte. Aqui no Brasil, para a minha geração em particular, ler em espanhol foi uma coisa muitíssimo importante. Durante aquela ditadura que não existiu, havia censura do que era escrito aqui, mas não havia censura do que era importado. Então, a gente lia muita coisa que vinha da Argentina, publicações da Eudeba, como é aquela outra que editava literatura, oh meu Deus, a memória também vai embora. O livro da Fundo de Cultura Econômica, né? Enfim, para nós, e eu acho que isso é uma característica de toda a América Latina, em particular, a experiência com o idioma estrangeiro, a experiência com a universalidade da literatura é, por exemplo, incomparavelmente maior do que a que existe nos Estados Unidos, onde eles se alimentam do próprio umbigo eternamente, né? Mas, Fernando, o que é que você acha dessa questão que eu levantei, das influências e essas retransformações que os autores, que as leituras fazem na criação do seu eu literário? Eu acho que, assim, em casa, minha mãe, lia Guimarães Rosa. Não sei o que minha mãe entendia de Guimarães Rosa, porque até os mineiros literatos, às vezes, me falam que tenha cuidado com ler Guimarães Rosa, porque eu mesmo não vou entender nada. Mas em casa estava. E estava muito na moda, né? Estava el Rayuela, de Cortázar, que claro, que como diz essa poesia, né, me falou, não vai ler o Rayuela porque você não vai entender nada. E é interessante essa anécdota porque
porque fecha um circuito que responde um pouco. Eu gosto de responder dessa maneira. Eu li o Rayuela, claro que não entendi nada, não sabia o que era aquilo, mas como estava proibido, óbvio que eu fiz, né? E passaram décadas e acabei trabalhando em Barranquilla, na Colômbia. Eu ia e voltava, como sempre. E começou a funcionar o trem para Aracataca, que é a cidadezinha onde está inspirado Macondo, onde viveu Garcia Márquez. E eu falei, eu vou pegar o trem para Aracataca. E lá o pessoal falou, não pegue porque tem as Farc no meio. E aí, vai me fazer o quê? Não, você não pegue. Aí, lá parti para Aracataca. No trem, foi uma experiência e tantas, né? E no meio, claro, que nos pararam as Farc, mas, entre outras coisas, vendiam livros baratíssimos, tudo pirata, né? Baratíssimo, tipo, menos de $1. Então, às vezes, as organizações são julgadas muito com leveza. Realmente existia um ideal. Não só esse crime, essas coisas horrorosas que se vêem. Então, eu comprei o Rayuela. Ou seja, O Rayuela e uma edição pirata na Colômbia. Uma na mão edição da pirata Farc. das Farc, comprei. Realmente é uma questão a ser pensada mitologicamente, até falando. Né? Indo para Aracataca. Não, e pior, porque depois eu comecei a ler esse Rayuela, minha filha já morava em Nova York, e para ter uma cercania com ela, nós líamos um capítulo, marcávamos o que a gente tinha achado interessante e depois trocávamos a ideia a ver se conseguíamos. Né? E olha como fecha tudo, porque a maga, que é a musa de Rayuela, de a personagem que, aliás, Oliveira, com um nome português, é Oliveira? Bom, que é o protagonista, é uruguaia. Então, olha a hipérbole que deu o assunto. E aí entendi bastante, eu acho que entendi alguma toda coisa. A mistura que ele faz depois no livro de Emanuele, né, onde todos os latino-americanos estão lá unidos e revueltos por allá, por Paris. Né? E neste livro tem uma coisa do Rayuela, eu acho, já me falaram jornalistas, assim, gente que entende literatura. Então, com minhas influências, pelo menos neste livro, está claramente Cortázar, está Las Mil y Una Noches, né? a tradição árabe de fazer relatos, de fazer histórias. Aqui há pessoas que já leram ele e estão fazendo que sim, então já viram isso. Tem um filme, Hiroshima Mon Amour, de Alain Resnais, que inaugura o flashback no cinema. E eu faço, inclusive, uma homenagem explícita com alguns capítulos que se chamam Hiroshima. Os últimos, há uma conta regressiva até que vai estourar a bomba no final, no romance, e os últimos capítulos chamam Hiroshima 4, Hiroshima 3, 2, 1, 1. Né? E, bom, e depois os nossos autores uruguaios fantásticos, Felisberto Hernández, que ele, não só a literatura dele, o próprio Garcia Márquez fala, minha literatura não seria o que é, sem ter lido o Felisberto Hernández. Bom, o Cortázar também, ou seja, todos os do boom latino-americano reconhecem o Felisberto. Falam que eu escutei o Felisberto tocar o piano, mas eu era muito criança, eu não lembro disso, mas vou dar só um detalhe da vida do Felisberto para ver a personagem que ele era, e é que ele era professor de piano de uma pessoa amiga minha, a Nora Giraldi, que é de literatura comparada lá também, em Lille, na França. E ele ensinava piano e tirava sarro dela, e não sei o que, era um cara meio desalmado, assim. E era super de direita. E odiava e tirava sarro de qualquer pessoa de esquerda que aparecesse na frente. E apanhava, ele era odiado também por isso. E vai a Madrid, se casa com
chamava África de las Heras, a mulher. Uma bela mulher, vem para o Uruguai, e ela costurava, era uma costureira fantástica. E, bom, depois se separam, ela fica como argentino, esse argentino morre misteriosamente, e quando ela morre, ela é condecorada pela KGB, ela era uma espia da União Soviética. E se aproveitava de todos os contatos de direita do ex-marido. Ela teve acesso a todos os contatos do Uruguai através do Felisberto. Inclusive, ela foi secretária do Trotsky no México e parece que ela foi que arrumou o assassinato do Trotsky. Ou seja, olha a vida do Felisberto. Essa era uma Mata-Hari da literatura, é verdade, aí, porque inclusive era bonita, né? Então, um pouco nessas mulheres que desfilam por aqui, está um pouco presente ela. Né? E tem Marosa de Jorge, uma poeta fantástica uruguaia, não muito conhecida, mas que tem um universo. Nós falávamos dos lugares, dos micro-lugares. O universo dela é o jardim dela. Só o jardim, lá em Salto, no interior do Uruguai. E com isso criou uma obra, vastíssima obra poética, também muito elogiada e premiada, e que não tem parentesco com nada. Eu estou tentado a recitar Marosa de Jorge, mas não vou fazer, senão fica para você. Não, porque tem uma coisa em relação à literatura uruguaia, particularmente, que passa, e que eu sei que não é verdadeira, ou pelo menos não é inteiramente verdadeira, mas que é uma certa melancolia, digamos assim. Eu acredito que vocês vão imediatamente dizer que isso é uma lenda de quem não é uruguaio, etc. Mas eu estava conversando com a Gabriela, não, isso é verdade, que alguns trechos do romance dela, que por acaso passam no inverno no Uruguai, e, aliás, tem uma cidadezinha na praia, e o inverno no Uruguai, na beira do Atlântico, deve ser realmente uma coisa que só deve ter paralelo no inverno lá na Patagônia, por aí. Né? Mas, enfim, o Montevidéu sempre aparece com aqueles edifícios da década de 30, 40, elevadores de porta pantográfica. Né? Mesmo os mais militantes, por exemplo, quando eu conheci o Benedetti, também era um senhor assim, tão recolhido. Né? E quem lê algumas coisas dele sabe que absolutamente não é assim. Agora, um poeta brasileiro que vai escrever um poema tão incendiário, eu não me lembro qual é o título do poema, eu sei que virou uma música que chama De que se rie? Senhor ministro del impossível, de que se rie? De que se rie? Porque você que está falando com os donos do poder enquanto o povo oprimido está sofrendo, não sei o que. Qual o poeta brasileiro que vai perguntar de que se ri? Não vai chamar o cara logo, vai mandar para outro lugar, não vai com essas metáforas. Mas, enfim, essa coisa da melancolia ou esse ensimesmamento é real na literatura uruguaia? O que é que vocês acham? Pelo que eu li de vocês, tem alguma coisa de realidade. Agora, é tão generalizado assim? Olha, antes de dar um pouco de contexto, eu sofri muito bullying por ser uruguaia na infância, porque não se conhecia Uruguai no meu circuito. Então, me chamavam, sem nenhum demérito, mais de paraguaia. Quando eu ia para a Punta del Este, fazia um trocadilho. Os meus avós tinham casa lá, passei todos os verões até os meus 15 anos. Não se conhecia. E, de repente, quando eu fui crescendo, foi dando uma virada, e o Uruguai passou a ser não só conhecido, como muito querido. E eu passei a ter um diferencial social, inclusive, um interesse. Uruguai, que interessante. Bom, nem falar depois do nosso ex-presidente muito carismático, muito popular, o Mujica, e todas as políticas mais progressistas do país, como o Uruguai virou um lugar de desejo, né, para o turismo e para quem sonha com morar lá. E o que eu vejo que se deseja quando alguém fala assim, em Montevidéu, eu quero ir para lá conhecer ou morar? Porque, recentemente,
na atual situação do nosso país. Aí eu falo nosso país com muita liberdade, eu me refiro ao Uruguai e ao Brasil, mas nesse momento ao Brasil, muita gente quer morar num lugar diferente, onde se respire mais liberdade, algo que os meus pais provaram quando vieram para cá nos 70. Mas tem como um desejo idílico de um lugar tranquilo, mais seguro, com uma beleza histórica, com uma beleza natural. E o Uruguai tem tudo isso. É um país pequeno, nós somos pequenos, e é um pequeno com orgulho de ser pequeno, sem desejos de ser grande. Então, 3 milhões de habitantes, a capital tem 1,5 milhão. Você caminha com alguma tranquilidade mesmo, tem sempre o mar, e a gente chama de mar, embora seja um rio. E o inverno muito rigoroso. Eu já mandei alguns amigos para lá no inverno e eles quase me xingaram porque não conseguiam caminhar pelas ruas. É um vento que te empurra, é um vento que atravessa os botões do casaco. Você tem que usar o casaco atravessado, porque não adianta o zíper, que entra nos buraquinhos dos zíperes e morre. Então, o inverno realmente só caminha por Montevidéu no inverno alguém que tem muita coragem, alguém que é muito melancólico, que está afim de sentir aquele frio. Então, mas a melancolia é uma dor e é uma delícia do uruguaio. Eu vejo que tem no uruguaio uma sobriedade e uma ironia. Isso é muito comum. É difícil generalizar um povo, né? Eu, como sempre jornalista de viagem, é muito difícil sempre fugir a qualquer generalização. O povo alegre, o povo assim, o povo assado. O povo é feito de pessoas, cada qual ao seu jeito. Mas, de fato, tem no uruguaio, na uruguaia, um olhar, na minha opinião, não sei o que o Fernando vai dizer, um olhar que é sério. As pessoas lá se levam a sério, conversam a sério. Quando alguém te pergunta como te va, que tal, querem saber realmente como você está. Não é um dizer, oi, tudo bem, tudo bem. As pessoas tomam um tempo para se ouvirem e para se levarem a sério. Essa é a sensação que eu tenho. Mas a melancolia é uma dor e uma delícia, porque se por um lado também cria essa noção de um lugar tranquilo, ou mais romantizado, antigo, as portas pantográficas, o café, mas também tem um peso, porque não existe no mundo um melancólico que não queira ser extremamente feliz e festivo também. E eles também são, nós também somos. Eu já não sei mais quem são eles, quem são nós. Eu já estou misturando tudo. Está misturando tudo. Aí só, eu estava lembrando do caso de um francês grego, o Moustaki, que ele tem uma canção belíssima, né, que Je ne suis jamais seul avec ma solitude. E a canção toda se desenvolve em torno disso, que ele jamais está sozinho, porque ele sempre tem a solidão dele ao lado, né? Mas, e Fernando, afinal, são melancólicos em si mesmados ou tem alguma... E nós temos o tango, né? O tango é uma criação junto com os irmãos da Argentina, que às vezes temos algumas disputas. Eles desfilaram numas Olimpíadas com a comparsita. Cada país tinha que desfilar com uma canção dele. Só que a comparsita é composta por Matos Rodrigues, uruguaio. Então deu até um incidente. Porque como a comparsita... Os caras vão desfilar com uma canção nossa. Bom, bom, o tango é saudoso, é triste, amargo, é o drama. Sempre aconteceram coisas terríveis na vida, é isso que alimenta. E eu acho que tem a ver um pouco com a escravidão. Nós tivemos mais escravidão, inclusive, que a Argentina, se bem que foi o primeiro país em abolir a escravidão, mas tem essa saudade do povo africano e a saudade dos imigrantes. Eu de criança, se falava italiano, por exemplo. Se você escutava na rua, era tão interessante isso. Eu tinha os vizinhos que nós brincávamos e falavam catalão, não falavam castelhano. E é verdade o que a Gabriela fala, é uma verdade importante. Hoje em dia se escuta português. Minha própria esposa mora no Uruguai e não quer saber. E não está lá. E até você encontrou com ela na rua, mas... Bom,
E tem isso, Sionete, por exemplo, nosso Prêmio Cervantes, o Uruguai tem 2 Prêmios Cervantes, o Prêmio Cervantes é o mais alto reconhecimento da língua espanhola. Acabamos de ter uma poeta nossa, de 90 e tantos anos, que o rei acaba de entregar, e o primeiro foi Onetti. E Onetti praticou simbolicamente e fisicamente um esporte uruguaio muito perigoso, que é o suicídio. Ou seja, que há uma realidade atrás disso, uma realidade terrível. O Uruguai é dos países com mais alto índice de suicídio do mundo, seguindo da Suécia, e todos temos, infelizmente, conheço de cerca esse drama, e sim, eu acho que se deve a isso, a um pouco um excesso de raciocínio. Às vezes nos orgulhamos de nossa ausência de religião. Há muitos baixos índices de religiosidade no Uruguai, e nos orgulhamos disso, mas não sei até que ponto isso não tem uma influência nesse drama nosso. Onetti, nosso grande Prêmio Cervantes, que revolucionou a escrita do romance, ele acaba em Madrid. O único que interessava para ele era escrever, e o que ele gostava era estar na cama, as coisas que ele gostava era estar na cama. Então, ele se mandou na cama, comia doces, porque gostava de comer doces, whisky, fumava e escrevia. Escrevia nas agendas, não parava de escrever. Tem uma foto, procura no Google, porque é uma foto bem impressionante, que está Onetti já muito mal, e com um revólver assim apontando para a câmera. E, bueno, foi o que ele fez. Ele não se matou com um revólver, ele morreu doente, mas foi um suicídio. Agora, isso daí não foi, não se acentuou particularmente depois da morte da esposa, porque parece que a morte da esposa realmente... Não, se a esposa vive. Não. A Dolly? A Dolly está viva, ganhando os direitos autorais do Onetti. Não, qual foi que morreu? Ah, não, olha... As confusões para a mulher do Benedetti, não, que morreu antes e que ele deixou ele muito deprimido. Não, a Dolly está Está vivendo os direitos autorais. Mas é uma mulher feliz. Imagina que não cobra essa Dolly. mas ela bastante... e a Kodama, pô, tá aí duas viúvas que estão muito bem. Mas a Dolly foi muito influente e que facilitou muito a vida do Onetti. Não? E eu acho que sim, que tem sua parte boa. Eu, particularmente, coincido contigo, gosto. Eu gosto desses dias cinzas, de sair, que o vento me empurre e de meio não conseguir andar. Eu tinha um schnauzer da barbinha, e a barbinha deles fica assim, horizontal, ele fica com o focinho fininho por aquele vento. Minha ex-mulher, que era muito magra, que é muito magra, né? Ela teve que se segurar várias vezes das colunas, porque o vento te leva, né? E eu gosto, eu particularmente gosto. Agora, como tudo, a curva de Gauss tem seus extremos. O extremo é o suicídio. Temos um poeta maldito, mas fantástico poeta, que eu descobri recentemente, que chama Julio Inverso. Olha o nome, não? Invertido. Ele era da geração mais punk, e que tem umas poesias absolutamente alucinantes. E ele falou, ele já falava, eu vou morrer de suicídio tal dia, marcou um dia muitos anos antes, e foi desse jeito. E ele tem uma poesia de amor. Eu tenho aqui poemas de amor, não sei, relatos de diferente calibre, não é? Mas ele tem uma poesia de amor que ele fala da indefensão. São só 4 versos, não se assustem. Que diz algo assim como: estou indefeso. Essa indefensão da paixão, não é? Que um se entrega e está, não é? Diz: estou indefeso. Estou
sangrando. Acabo de cuspir meu cérebro contra a parede. Que imagem, não é? É uma imagem terrível, não é? Mas o amor tem isso, não é? De seu cérebro bloqueado totalmente, não serve. Não é? Agora, eu acho que os franco-marroquinos, de repente, têm uma concorrência, fazem uma concorrência séria aos uruguaios. Né? Tem a famosa frase do Camus, que a última questão filosófica realmente vigente no mundo de hoje é o suicídio. Né? Então, aí passa para o outro extremo dessa tragédia tangueira, digamos assim, para uma coisa extremamente intelectual. Agora, pegando um pouco a dica da Gabriela, né, essa questão da canção, e um pouco também o cinema, mas o cinema é mais momentâneo, eu acho. A canção latino-americana, ou a canção em espanhol, particularmente, principalmente depois da Bossa Nova, a canção brasileira, né, ela tem uma repercussão e ela passa, e ela realmente é uma coisa que me parece que une muito mais a todos nós do que outras formas de arte. Né? Por exemplo, a canção cubana e mexicana foi uma coisa absolutamente presente. A cubana está voltando com extrema força na minha juventude. Vocês têm, no Uruguai, essa experiência também, além do tango, das outras formas, das outras canções, das outras formas de canções da América Latina? Isso é perceptível e faz parte do cotidiano também? Olha, sem dúvida. Nesse exame de DNA, se fizessem do meu romance, O Quarto Branco, também sairiam muitos compositores uruguaios, e dentre eles eu vou citar 3, que para mim são muito constitutivos. Um deles é o Fernando Cabrera. Fernando Cabrera, que é o músico desse poema do Benedetti que eu te falei. Olha só. O Cabrera é um músico, violonista e cantautor, como se diz, né? Ele canta e é autor dos próprios versos das canções. E ele é um músico que formou toda uma geração de músicos no Uruguai, e tem uns poemas maravilhosos, então esse é um deles. O outro é Eduardo Darnauchans, que também é um poeta maldito, da linha dos malditos, que morreu faz alguns anos, e uma poesia linda, Bob Dylaniana. E um outro cantor mais recente, talvez vocês conheçam, Jorge Drexler, que mora na Espanha hoje. Mas eu falo desses 3 porque, para mim, tanto as melodias, as harmonias, quanto os versos tratam de uma mesma coisa, de expressão de sentimentos. Então, quando eu digo que a gente se nutre um pouco de tudo, se nutre muito da música, e, nesse sentido, a música, para mim, é uma literatura que anda comigo. Né? Quando eu caminho cantando uma música, eu caminho com esse autor, com esse verso, e ela entra em mim e também sai na forma de escrita, nesse meu milkshake pessoal, né? Nesse mixer que o Felipe sugeriu. Então, são 3 cantores contemporâneos. O Darno morreu, mas deveria estar entre nós mais tempo. Cabrera e Drexler, maravilhosos escritores e compositores. Mas a música uruguaia, eu lembro na minha infância, é impossível não falar de cantores de protesto, né, de Biglietti e Los Olimareños, e também me constituem na forma de poesia, de protesto, de uma nostalgia de um lugar, de falar do lugar do exílio. E isso tudo, inclusive, no Quarto Branco, no meu livro, entram incidentalmente muitos versos, muitas canções, e às vezes até melodias. E é um desafio para o escritor colocar em palavras o que uma melodia provoca. E eu deparei com esse desafio e mandei ver aí na escrita também. Não sei se te respondi. Não, respondeu. Eu estava perguntando também sobre as outras canções. Quer dizer, você tem, no caso da Argentina, além do tango, você tem o samba, tem a presença a milonga. A milonga. E as canções do norte da Argentina, né, que é
Tem a Mercedes Souza Mercedes Souza, claro. E nós temos o interior também. Temos música tipo samba, milonga, contraponto. No Uruguai também? No Uruguai temos, sim, muito. E também nossa raiz. Quem falou candombe? Ah, claro. Nossa raiz é dos negros, né? Que é o único do Uruguai, que é o candombe. E sobre o candombe, que se toca com... É quase uma religião do país. Quando vem o prêmio Nobel, o Coetzee, veio dar uma palestra lá no Uruguai. E, bom, não sei por que alguém errou alguma tecla e me convidaram, né? E eu estava indo e ele teve que esperar porque saiu um grupo de candombe na rua, lá pela Cidade Velha. Candombe. Não é candomblé. Eles vão com os tambores, googlem depois, é fantástico aquilo. E é sem fins de lucro. Eles rememoram e falam que ainda existe a escravidão, por isso eles andam, eles não dão o passo completo, eles vão... Agora, são negros ou são já... Não, agora é tudo. Agora somos todos. Somos todos. Não, aliás, vivendo e aprendendo, porque eu nunca tinha pensado, nunca tinha me ocorrido de uma presença tão forte da cultura negra no Uruguai. Para mim, não. Inclusive o tango, tem quem diz que deriva do candombe, de músicas africanas. Então, é muito lindo e eu recomendo aos que vão no Uruguai, todo brasileiro que vai lá, que são muitos em casa, imagino que é um desfile, eu levo para isso porque no bairro Sur, a partir de uma certa hora, começa o que se chama as chamadas. Então sai um com tambor e começa, sai outro por lá, começam a se juntar e começam a desfilar. Então estava o Prêmio Nobel aguardando para dar a palestra e acontece uma chamada espontânea e saem e o trânsito se corta, ninguém protesta, senão vai vir uma buzina, porque reconhecemos isso como um acervo cultural muito nosso, não é? Ninguém vai protestar por isso. E o Prêmio Nobel teve que aguardar que nossos negros passassem pela rua. Levaram o Prêmio Nobel para escutar a música? Por acaso, ou ele teve que ficar só esperando? Ele anda com... Ele é maravilhoso, eu gosto muito dele, né? Eu leio ele, eu gosto muito. Mas é bem raro, está sempre com uma secretária lá, e meio protegido, e não ficou lá, foi no Centro Cultural da Espanha, ficou lá dentro, na dele, meio assim, não entendendo o que estava acontecendo na rua, não é? Bom, ele e a Nadine Gordini têm umas coisas sobre a África do Sul que são meio... Bem, enfim, nós não vamos falar sobre a África do Sul aqui agora. Mas, enfim, essas ligações musicais, porque elas vão se expandindo. Por exemplo, o Atahualpa e o punk está diretamente na música andina, que, por sua vez, vai subindo, vai virar cúmbia, vai virar bolero, vai virar dançom, vai virar som cubano, volta para o México, volta para o Brasil, volta, enfim. Aliás, o mais popular nesse momento no Uruguai, popular, é a cúmbia. Se chama cúmbia viseira, que vem da Argentina também. Bom, eu sou suspeito de falar porque também componho música. E na verdade, eu teve mais atuação assim profissional musicalmente na Argentina, como compositor de música de teatro, assim, de cinema, e na Espanha que no Uruguai. No Uruguai só utilizo para as minhas apresentações, né? Mas ninguém é profeta na sua terra, né? Bom, depende, tem uns que até profetizam bastante, mas eu queria... E Vinícius é nosso, em parte, uma pequena parte, não se assusta, não vai me linchar, mas porque ele morava no Uruguai, ele era
trabalhava no consulado lá. Sim, e ele compôs Garota de Ipanema. Ó, cuidado que uma hora dessa o pessoal de Los Angeles diz que é deles também, porque ele trabalhou vários anos como cônsul lá em Los Angeles. Então, o Vinícius é um caso complicado, até o final que foi expulso do Itamaraty, como é aquele bêbado gay metido a comunista, não sei o quê. Ele tinha enfim, naquela ditadura que não existiu, né, ele particularmente foi atingido pela caça aos bêbados gays e comunistas no Itamaraty. E depois, os tropicalistas, todos esses, no Uruguai, são uma verdadeira religião. Né? Eu ia com os discos de pasta, levava daqui, e ninguém conhecia. Falava, escuta essa cantora, colocava Gal Costa. Que fantástica, ninguém conhecia. Agora é uma religião. Pois é, agora também você acabou de revelar, apesar de não ser evidente, né, que nós somos de uma geração onde a gente ainda falava de discos, né, porque hoje ninguém sabe o que é isso. Né, mas tudo bem. Está voltando. Está voltando. Eu queria voltar, voltarei a você com isso, mas essas experiências que levaram vocês... Que, digamos, essas vidas paralelas ou não, ou anteriores, por exemplo, essa tua vida como jornalista, Gabriela, e essas múltiplas atividades do Fernando, né? Eu queria que vocês falassem um pouco disso dentro de uma visão formativa também, né? Como é que essas coisas levaram, no final das contas, ou foram paralelas, ou em que momento se cruzam com essa atividade específica de escrever poemas e contos e romances, e no seu caso escrever especificamente um romance. Bom, a minha trajetória ela é um pouco linear. Eu estudo letras, jornalismo, mas eu fiz a minha carreira em jornalismo, trabalhei muitos anos na Editora Abril. Cheguei a dirigir uma revista, uma publicação mensal de viagens, daí a minha grande experiência com viagens, viajei bastante, tive essa sorte. E faz 5 anos começaram a haver cortes na empresa, eu fui uma das pessoas que foram cortadas, e eu vi a chance de me voltar para uma paixão, voltar às letras e voltar a estudar. E eu fiz um curso de formação de escritores de ficção. E fui realmente atraída por estar em contato com outras pessoas com as mesmas questões que eu, nesse ofício da escrita de ficção. E nessa dinâmica de curso, o instituto por onde eu me formei é o Instituto Vera Cruz, em São Paulo, e com dinâmicas de oficina, fui elaborando um projeto, escrevendo, voltando a estudar. Hoje eu dou aulas nesse instituto. Foi nessas práticas que eu escrevi meu primeiro romance de ficção, que foi um exercício muito de me voltar para dentro, era o que eu gostaria de fazer, o que eu intencionava fazer 5 anos atrás, de uma escrita que fizesse mais sentido para mim, e que não era jornalística, não era uma escrita só para fora, era uma escrita que também se voltasse para dentro. Então, o resultado disso é esse primeiro romance, O Quarto Branco. O Quarto Branco, as pessoas me perguntam, o que é o Quarto Branco? O que é o Quarto Branco? Sempre foi uma imagem que me perseguiu muito, de um lugar realmente sem referências nem cobranças, onde eu simplesmente pudesse ser o que eu sou. E no livro ele toma muitas configurações. O livro conta a história de uma mulher aos 40 anos que descobre que não pode mais ter filhos, e olhando para trás ela se questiona sobre a irmã gêmea que ela perdeu e que levou o nome dela. Então ela faz uma viagem para o Uruguai para tentar redescobrir a sua própria identidade nesse momento crucial da vida dela. E o Quarto Branco permeia essa narrativa como um lugar possível de simplesmente ser o que ela é, convivendo com as suas indecisões e com não saber o que fazer. Então, o livro também contém narrativas de viagem. Então, eu sinto que, nesse momento, assim como o Fernando, é possível juntar as práticas que a gente viveu na vida. Eu também sou violonista, embora não pratique muito, mas uma apreciadora de música para lá da conta. Então, um pouco isso. Eu acho que a gente vai juntando esses fragmentos para ser quem a gente é, e a escrita acaba refletindo cada um desses pedacinhos. Pois é. E, Fernando, porque você é poeta, além de químico,
né? Poeta, músico e cineasta também, além de escritor de romances. Como é que você organiza essa multiplicidade, digamos assim? O segredo tem uma poesia do Mário Quintana, aquele último poema, sabe? Conhece essa? Enquanto me davam extrema-unção, estava distraído. Disse, essa mania incorrigível de estar pensando sempre em outra coisa. Aliás, tudo é sempre outra coisa. E também tudo é sempre a mesma coisa. E na verdade, não há diferença entre... A química é transformação de uma coisa em outra. O tempo todo. É a ciência das transformações. Nós falávamos sobre todas as metáforas que hoje em dia estão se utilizando para descobrir os mistérios da matéria que cada vez estão mais apaixonantes, da matéria e da energia, e está se pegando a arte. Lá na Suíça, no acelerador de partículas, tem artistas plásticos, tem poetas, junto com os físicos, para estabelecer as metáforas. Eu agora vou ficar todo julho lá na Complutense de Madrid, com esse pessoal maluco da cosmologia, da mecânica quântica, trabalhando nisso. Né? E tudo é a mesma coisa também. Tudo é sempre outra coisa e a mesma coisa ao mesmo tempo. Não, o princípio, por exemplo, o princípio de entrelaçamento é um princípio que é muito misterioso, né? Que umas partículas que estão entrelaçadas se separam. Inclusive já se separou na Espanha, foi até uma ilha, muitos quilômetros. Você faz uma mudança aqui e automaticamente, mais rápido que a velocidade da luz, que contradiz a teoria do Einstein, a outra tem a mesma modificação, fica sabendo. E isso acontece na literatura também. Não é? Isso aqui, por exemplo, trabalha entre vários orbitais. Susana aqui, que leu e que fez uma análise do livro, ele tem isso da parte onírica, a parte real, a parte do passado, e o tempo finalmente acaba se esfumando, e tudo acontecendo, né? Ao mesmo tempo. E um pouco é assim, para mim, foi uma proibição o de continuar com a literatura. Eu nasci fazendo relatos, acho que dá para perceber. Eu, sendo uma criança, já juntava meus primos, minha irmã, e fazia uma série. Tinha personagens que continuavam, e ia falando, não sei o quê. E falei, bom, quando descobri a poesia, pelo amor de Deus, eu queria ser poeta. Aí minha mãe falou, não. Para artista, minha mãe era pintora, meu avô era músico. Falou, para outro artista na família, não. Aqui temos que comer todos os dias, então você vai fazer uma carreira. Aí parti para química, gostei das experiências e gostava também de uma professora, tinha uma professora muito bonita de química. É uma motivação sempre muito importante. alta, muito alta. Eu lembro perfeitamente dela, fazendo as experiências aí. E olha lá que experiência você fez com essa professora, não vou entrar nesses detalhes. Tomara, mas não. E ela está retratada aqui também. E aí você percebe que tudo é a mesma coisa. De fato, agora é o que está acontecendo. E coisas muito malucas. Hoje estávamos comentando, quando viemos de São Paulo, um negócio que bastante surpreendente. Que já se sabe, faz alguns anos, que o ser humano tem mais células eucariotas, mais células de bactérias que suas próprias células no intestino, não é? Toda aquela coisa. Mas agora está se verificando que essas células, que uma modificação, elas têm comunicação com o cérebro. Então parece que elas podem ter certo nível de decisão também. Elas votam em nós. Aliás, tem uma história também de fazer transplante
de bactérias. De bactérias. É impressionante. E ontem à noite estava meditando sobre isso. Eu fico meditando sobre as coisas mais diversas. E eu contava para eles que incrível, eu sempre compro a Scientific American brasileira. Porque é muito bem editada, muito melhor que a americana pela escolha dos assuntos. Sempre compro, não compro nem a americana nem a versão em espanhol, compro a brasileira. E hoje cheguei na rodoviária cedo, incrível, e fui lá e comprei. A conexão entre a mente e os micróbios. E era o que eu estava meditando ontem à noite, né? Tem essas coisas, não é? O que te falava, tudo é a mesma coisa. E químicos por exemplo, uma anedota que eu gosto muito, que o Zizek que fala, do Niels Bohr, que ele tinha uma ferradura, a ferradura se pensa que dá sorte, na porta da casa. Aí chega, acho que foi Einstein, que estava naquelas discussões e fala, escuta, Bohr, nós somos cientistas, você tem uma ferradura para dar sorte na porta da sua casa? Você acredita nisso? Fala, não, eu não acredito, mas fala que funciona igual do mesmo jeito. Como tem o famoso ditado espanhol, né, anarquista, eu não creio nas bruxas, pero que las hay. Las hay. Os anarquistas têm isso. Eu trabalhava numa multinacional, aprendi muita coisa lá. Uma multinacional canadense, são diferentes. Trabalhei muitos anos, me fizeram viajar muito, aprendi a viajar. E eu fiquei sabendo depois, muitos anos depois, como que eu estava catalogado lá dentro. Por isso lembrei, anarquista. Típico anarquista. Como anarquista. Eu estava catalogado, estava na minha folha escrito, anarquista. Não reconhece autoridades. Quando veio o presidente mundial da Alcan, Alcan, existe no Brasil ainda, ninguém queria falar com ele, era super personalidade, não? E aí o diretor, e eu era um químico de laboratório lá, fazia a turma da noite, me falava do monstro. Eu estava lá à noite, falando, você quer falar com Jacques Bougie, que era o presidente da Alcan Mundial, vinha num puta avião, papá. Você poderia falar? Sim. Aí depois falei, mas por que vocês querem que eu fale com ele? Falei, não, porque você fala muito bem inglês e você não respeita ninguém. Não, essas coisas são muito interessantes, inclusive as percepções que os outros têm de você mesmo e as percepções que você vai ter nas coisas. Outro dia nós lemos um livro, aliás, falando em ciência, um livro que era do italiano, sobre mecânica quântica. Enquanto nós estávamos lendo, estávamos entendendo tudo. Agora eu vou entender o que é mecânica quântica. Na hora que eu acabei de ler o livro, eu não entendia mais nada. Acontece com todos nós. Então, não vai para isso. Você tem experiência desse gênero, Gabriela? Você acha que entende, ou de repente alguém manifestou em relação a você uma percepção assim que você achou tão equivocada ou curiosa em relação ao que você acha de você mesmo, ou qual é a percepção corrente que as pessoas têm de você? Olha, eu tenho momentos que eu posso dizer, aqueles momentos de iluminação que você acha, nossa, agora eu entendi tudo. Aí passa. Aí passa e você esse não depois... o momento da iluminação, a hora que passa, né, que você reconhece que não entendeu mas esse nada. momento que chegando à mesma conclusão que o Fernando, de que, no fundo, tudo é a mesma coisa. Eu acho que quem tenta expressar alguma coisa, seja por meio da escrita, de uma música... Agora eu comecei a pintar, por exemplo, aprender, é um desafio. Mas, no fundo, você fala, tem alguma coisa que quer sair, eu não sei como. Então, tudo é a mesma coisa, assim, é expressão. E tem alguns momentos que você acha, agora vão entender, tudo é a mesma coisa, mas você não consegue mais explicar se foi. É como se esse momento fosse realmente muito gelatinoso. Escapa das mãos. Eu acho que a busca do escritor é tentar explicar essas coisas gelatinosas. Elas são mesmo, né? A dor, a falta, a busca, a identidade. Como explicar? Que palavras usar? Né? Então, o processo de escrita é um processo que às vezes você fala assim, achei a palavra, aí você escreve, pá.
Aí daqui a pouco, não era bem essa. Então você vai revelando o teu processo de achar a palavra. E às vezes na revelação do processo é que você mostra para o outro o seu caminho, para o outro entender o que você estava procurando. Então é um eterno buscar. Mas quem dera ter mais desses lampejos assim. Eu peno para achar. Pois é, a gente sempre procura, o difícil é achar, mas talvez o interessante mesmo não seja achar, seja construir esse caminho de procurar as coisas, né? Enfim, nós estamos, acho que 1h30 praticamente. O caminho é a meta. É isso. Caminante não há caminho, se hace el camino al andar. Al andar se hace el camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a Que pisar. Não é lindo o uruguaio? É bonito, né? É bonito. Mas es español. Esse é espanhol. Caminantes son tus Não, mas eu huellas, el camino y nada más. mencionei o Olha que sotaque, lindo. minha gente. Antônio o sotaque. Machado. Antônio Caminantes Machado. son tus huellas, el camino y nada más. Claro que eu sei. Machado, interpretado por Juan Manuel Serrat, catalão, uma canção que faz parte, mas esse espanhol uruguaio é muito bonito de ouvir. Ele me transporta para casa, tipo, é feito O espanhol borboletas. uruguaio, ela estava falando do espanhol uruguaio, porque ela estava falando do seu espanhol uruguaio. Castelhano uruguaio. Aliás, Não vai falar espanhol uruguaio para os catalães porque te matam. não, pois é. Aliás, uma das coisas, eu vejo você, que são coisas estranhas, né? Quando nós tivemos que mudar para o Peru, eu consegui um emprego como jornalista, escrevendo em espanhol. E o comentário que a gente fazia é que meu espanhol era muito cervantino. Aí eu disse, claro, pô, o Cervantes escreveu 2 séculos só depois que o espanhol tinha se separado, o português tinha se separado do espanhol. Então, aliás, quando você pega a edição comemorativa dos 400 anos, está cheio, 80% daquelas notas que eles põem sobre vocabulário, que é para os espanhóis de hoje, para nós são absolutamente irrelevantes, porque são palavras correntes hoje ainda, inclusive em português, que o Cervantes usava. Quer dizer, eu estava escrevendo, era um espanhol completamente imbecil, desarrazoado, mas parecia muito bom para os peruanos. Mas, enfim, eu queria que cada um de vocês desse, enfim, sintetizasse um pouco essa experiência da escrita, dessa transformação, dessa coisa, para a gente conseguir encerrar aqui a nossa conversa hoje. Encerrar, não. Fazer um intervalo, porque eu acredito e espero que essa conversa entre nós continue, e mais ainda, que a conversa entre nós e o público, e principalmente os leitores de vocês, continue cada vez mais vibrante. Então, começa você, Fernando, para a nossa escritora encerrar. Bom, no meu caso, como eu falei, é uma pulsão. Ou seja, não consigo fazer outra coisa. Eu sempre estou com a escrita, a frase. Eu tenho 7.000 bilhões de libretinhas, agora com o telefone vou gravando, etc. Gravadores, antigas fitas. E tem sido algo revelador, como Gabriela falava, para dentro também, não é? Porque você está um pouco em todas as personagens. Tem alguém que fala, não lembro quem era, que só se escreve sobre si mesmo, com sinceridade, porque senão o leitor cata isso, quando não é. E é difícil quando se tem que escrever uma coisa com pouca referência. Picasso só pintava as coisas muito próximas a ele, as mulheres dele, um objeto, os touros, e não era um teórico da pintura. Eu também sempre tive muito medo de aprender a escrita, porque teve medo de parecer alambicado. Por exemplo, acontece com Vargas Llosa. Os primeiros livros eram muito hormonais, fantásticos. Depois começou com toda a teoria, não sei que, não sei quanto, escreveu aquele livro, Cartas a um Novelista, e a estrutura tem que ser assim.
a estrutura tem que ser assado, e me sento a escrever em certos horários, e dá para perceber. Para mim, depois, morreu, você lê um capítulo, outro, ai não, você começa a bostejar, já sabe para onde vai, já sabe o que vai acontecer, e a estrutura, e não sei o quê. Então, sempre tenho esse medo, não é? Fico com o pé atrás. O Netti falava que ele era o amante da escrita e Vargas Llosa o marido. Aliás, pode dizer, de uma certa maneira, também um marido cornudo, porque de vez em quando ele faz umas coisas que eu vou te contar, viu? E agora como está, não é? Como foi acabar. Então, para mim, essa experiência, eu não consigo viver de outra maneira. E tento outros substratos. Já fiz teatro, escrevi teatro, fomos muito bem na Argentina, nos Estados Unidos. Então vou buscando substratos novos, e agora estou nesse substrato cinematográfico, mas sempre sem muita intenção comercial. Hoje alguém me falou, não sei quem me perguntou, seu assessor de imprensa, mas o quê? Que é isso? Não, sem muito interesse por esse lado, mas isso também é muito uruguaio. Esse perfil, Carla, minha esposa, fica surpresa, diz, parece que não me querem vender. Eu entro nos lugares, e uma coisa que sim, que acho que temos que ser orgulhosos de ser uruguaios, e isso sim é uma coisa nossa, forte e boa. O dinheiro para nós continua não sendo fundamental. E disso me orgulho, e dá para perceber. Inclusive te incomoda quando você entra num comércio, porque a pessoa nem quer ganhar a porcentagem dela. Parece que, bom, não, sabe que não vai te servir isso aí, porque... Bom, olha lá, Fernando, porque eu acho que aí vocês transferiram para um grupo que é importante lá, porque o Uruguai, no final das contas, não é a Suíça da América apenas pela paz, etc. Tal, é porque é um centro financeiro importantíssimo. Mas isso já está sendo deixado. E sim, nós temos uma coisa também muito importante, que é a educação laica, gratuita e obrigatória de várias gerações. Então, sei lá, a empregada vai e te pede, eu poderia pegar esse livro do Netti, que esse eu não li. E isso acontece normalmente. Uma amiga argentina que ia mandar a biblioteca embora, né, da casa, a empregada pediu só os livros de literatura. Isso é uma dívida enorme que temos com José Pedro Varela, que reformou o ensino fundamental, fez isso obrigatório, só pena de cadeia para os pais, já faz gerações. Então, não há analfabetismo no Uruguai. Agora, é uma coisa que vocês têm contemporâneo, e é muito importante também com os argentinos, né? A primeira reforma universitária das Américas foi exatamente entre a Argentina e o Uruguai, e que é uma coisa que, enfim... não vamos falar do Brasil, porque aí a coisa fica muito... E outra coisa eu ia notar, você que esteve no Peru, voltando, e com isso fecho, não falo mais nada, da nossa Iberoamérica, que temos que ser orgulhosos. Em Lima, os jesuítas tinham uma biblioteca de 50.000 exemplares, quando Harvard não chegava a 3.000. Só isso. Não, e ademais tem o outro detalhe, né? As edições do Cervantes na América Latina foram 2, 3 anos depois da primeira edição. Né? Quer dizer, o Cervantes viajou. E aí, só para encerrar essa digressão cervantina, a primeira edição em português já foi quase mais de um século depois, mas por uma razão muito simples. Todas as pessoas que sabiam ler em Portugal, que era a elite da elite, que era pequena, além de ser um país pequeno, era uma elite pequena, falavam castelhano. E, aliás, essa é uma coisa que, digamos, o Estado espanhol de hoje,
ganhou uma batalha que eu acho muito importante e ruim, que é transformar o idioma em dizer que se fala espanhol. Não se fala espanhol, se fala castelhano. Né? Vai falar isso não apenas para os catalães, né? Não apenas para os catalães, mas para os bascos. Eu, na Galícia, em Santiago de Compostela, eu entendo e falo e compreendo muito melhor do que eu compreendo o lisboeta, que fala tudo para dentro e pela metade, engolindo 80% das letras. Né? Porque nós, aqui no Brasil, falamos realmente o galaico português. Né? Então, são experiências que essa viagem, né, vai nos trazendo também. Né? Eu tenho que me policiar sempre para dizer, eu não falo espanhol, eu falo, ou tento falar, pelo menos, quando eu falo castelhano. Né? Porque também de catalão não entendo nada. Né? E de basco, então, muitíssimo medo. Posso dizer que falo galego também. Gabriela, sua vez. Bom, só para encerrar, a gente já está bem adiantado aqui, mas só para dizer que da beleza do encontro, da gente estar aqui no interior de Minas, numa cidade de montanha, falando de literatura sem fronteiras, né? E de tantos autores que desfilaram aqui, tanto conhecimento que passou por aqui, e desse convite à leitura do outro, o olhar do outro. E o meu testemunho é o de que, pela primeira vez, eu publico um livro de ficção que fala um pouco desses trânsitos. É também um convite à leitura de vocês, do meu livro, publicado pela editora Todavia. Me sinto muito honrada de fazer parte dos poucos e bons que têm sido publicados por eles ao longo de 1 ano e pouco. E, enfim, estar aberto. E a experiência de estar desse outro lado, eu já assisti a muitas palestras com escritores, faz parte da minha formação. Estar aqui, humildemente, também é perceber que o livro possibilita diálogos. Ler não é só ler, é conversar sobre o livro, arriscar opiniões, é escrever o próprio livro também. Então, um convite amplo, sem fronteiras, cheio de borboletas, para vocês, agradecendo. Eu não vou encerrar a frase porque eu não sou mediadora da mesa, então eu devolvo a palavra ao Felipe, agradecendo ao Fernando. Que gostoso ouvir esse sotaque de casa também. Bom, muito obrigada. Bom, eu quero agradecer a presença e a participação dos dois, a atenção de vocês. Estiveram aqui mais de 1h30 aqui nos escutando. Espero que não tenhamos aborrecido vocês muito e que continuem participando e vindo e fazendo presença nessa feira, que foi realmente uma experiência surpreendente e muitíssimo agradável para mim estar aqui em Poços de Caldas e ver essa feira e estar dando essa pequena contribuição ao evento. Né? Então, agradeço a presença de vocês e boa noite. Obrigado. Meu Deus, nós que agradecemos. Que deleite essa mesa. Gente, que deleite. Que coisa mais gostosa. Eu quero agradecer infinitamente a participação de vocês. Gabriela, que maravilhosa que você é. Adorei. Já está convidado para o ano que vem, que vai ser literatura e mulher. Maravilhoso. Fernando, obrigado pela sua contribuição. Felipe Lindoso, muito obrigada também. Não sei se alguém vai querer agora autografar, né? Os nossos autores vão poder autografar também, mas eu quero assim deixar todo o meu coração, minha alegria, uma satisfação por essa mesa sem fronteiras. Realmente vocês foram maravilhosos. Muito obrigado mesmo, de coração.